retornamos aqui para convidá-los para o nosso seminário de hoje com o tema Família e com o nosso irmão André Parente conduzindo o estudo. Que possamos tirar muito proveito desse estudo tão importante. Bem, bom dia para vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade de trabalho, espero que possamos aprender em conjunto, né, sobre um tema tão importante, porque determinados temas nós podemos ter a impressão que já sabemos tudo sobre eles, mas ninguém sabe tudo, né? Eu acho que sobre esse tema, a família, de forma específica, nós estamos precisando aprender a lavar a vasilha do arroz, como diz a minha avó. E é o que ninguém quer fazer, lavar a vasilha do arroz. Procurar as coisas mais simples, porque elas costumam ser profundas. Todos nós estamos inseridos num grande projeto educativo chamado vida, na busca de nos autoconstruir e de influenciar naturalmente na melhoria do próximo. Esse projeto educativo, ele tem duas faces, vida no sentido de nascimento e morte, no sentido da grande viagem. Ambas essas faces são molas propulsoras do progresso e representam o elan de Deus, nos atraindo para momentos de felicidade cada vez mais frequentes. E por isso a instituição família, ela é muito importante, não é? Ela é de ordem divina, apesar de ficar no plano visível em vários tipos, ou seja, existem vários tipos de famílias, que ao fazer uma pesquisa sobre esse tema, nós identificamos. Todos eles são importantes, até nós conseguirmos compreender aquilo que chamamos de família dos novos tempos, que é onde nós pretendemos chegar no estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá. O assunto é a família dentro da perspectiva espírita, porém, acreditamos que seja muito importante nós conhecermos o que algumas culturas da antiguidade falaram sobre o tema família. A primeira coisa é a definição, que é o primeiro passo que você pode dar para explicar um assunto. E essa definição, essa primeira, ela foi retirada de um livro de pedagogia, de um autor chamado Franco Cambi. E ele disse assim sobre a família: a família é o primeiro regulador da identidade física, psicológica e cultural do indivíduo e age por ele por meio de fortíssima ação ideológica. Então, analisando essa primeira definição, qual é a conclusão que nós chegamos? Que, querendo ou não, o tempo que nós passamos convivendo em família influencia muito a nossa vida, do ponto de vista positivo e também do ponto de vista negativo. Muito do que somos hoje guarda relação com um período que nós vivenciamos num grupamento familiar. Logo, para nós melhorarmos enquanto seres humanos, nós precisamos entender muitas das coisas que aconteceram conosco ao longo da atual encarnação e depois, na segunda parte do seminário, dentro da perspectiva espírita, nós vamos entender melhor que ninguém convive, por acaso, com as pessoas num grupo familiar, não é? Tudo faz parte de um encadeamento que pertence às leis divinas, às leis naturais, onde precisamos nos reconciliar com os nossos adversários do pretérito e estreitar ainda mais os laços de afinidade com os espíritos que também convivem conosco num grupamento familiar. Então, vamos lá. Nessa primeira parte, nós vamos dialogar com algumas culturas. A primeira cultura que nós escolhemos para dialogar é a cultura hebraica. E se nós analisarmos, mesmo no Antigo Testamento, nós encontramos informações valiosas sobre o tema família. Então, deixa eu só achar aqui.
No livro de Gênesis, nós temos a história conhecida do nascimento de Esaú e Jacó. E diz assim a história: eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã-Arã e irmã de Labão, o arameu. Isaque implorou a Iavé por sua mulher, porque ela era estéril. Iavé o ouviu e sua mulher Rebeca ficou grávida. Ora, as crianças lutavam dentro dela. E ela disse: se é assim, para que viver? Foi então consultar a Iavé, e Iavé lhe disse: há duas nações em teu seio, dois povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará um povo, o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu o primeiro, era ruivo e peludo como um manto de pelos. Foi chamado de Esaú. Em seguida, saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador. Jacó era um homem tranquilo, morando sob tendas. Isaque preferia Esaú. Rebeca preferia Jacó. Então, acho que já podemos parar para estabelecer algumas reflexões. E nós entendemos de antemão que, se a alma foi criada junto com o corpo, conforme nos ensinaram, nós temos um problema para resolver, porque como que Deus iria permitir que dois seres, não é, que tinham sido criados, né, junto com a concepção, não é? A alma é criada junto com o corpo, segundo as informações tradicionais que nós recebemos ao longo dos séculos. Então, como acreditar na bondade e na misericórdia divina, pensando que Deus, sendo onisciente, sábio, todo-poderoso, iria permitir que dois seres brigassem desde o ventre, não é? Então, eles brigaram a vida toda. E o texto também dá a noção para nós de... O texto também dá a noção de que o pai e a mãe, eles têm também afinidades ou não com os seus filhos. E um primeiro passo para nós melhorarmos as nossas relações familiares é nós reconhecermos isso. Quanto nós afirmarmos: eu gosto de todo mundo da mesma forma, eu amo todos os meus filhos da mesma maneira, talvez nós estejamos fugindo de nós mesmos. E a própria psicologia ensina, né, na questão do autoconhecimento, que você reconhecer uma dificuldade, uma adversidade, um obstáculo, é o primeiro passo para você resolver esse problema, não é? Então, nós já percebemos que, num grupamento familiar, nós temos mais afinidade com algumas pessoas do que com outras, não é? Isso já dá para nós falarmos, mesmo numa tradição antiga, na cultura hebraica, no Antigo Testamento. O interessante da história é que eles eram gêmeos, né? E não por acaso reencarnaram nessa condição por causa de uma necessidade urgente, quem sabe, de reconciliação. Não queremos dizer que todos os gêmeos sejam necessariamente inimigos do pretérito, mas com certeza em muitos casos isso acontece. Uma necessidade de aproximação maior para que possamos aprender a arte da convivência. Prosseguindo com o texto, no capítulo 33 do livro de Gênesis, no Antigo Testamento, nós temos um encontro entre os dois irmãos, que é um momento muito bonito, que diz assim, encontro com Esaú. E no trecho mais importante para o nosso trabalho diz assim: mas Esaú, correndo ao seu encontro, tomou-o em seus braços, arrojou-se-lhe ao pescoço e, chorando, o beijou. Então, eles se reconciliaram. E aí, nós já podemos estabelecer, nessa primeira parte, a conclusão do nosso trabalho. Lá na segunda parte, no final, nós vamos voltar a esse ponto. Nós precisamos, ainda que seja difícil,
nos reconciliar com as pessoas que convivem conosco. Não é? Isso nós entendemos que a humanidade, de alguma maneira, vem recebendo as informações valiosas dos mensageiros de Deus em várias culturas. Nós nunca ficamos desprovidos de orientação espiritual. Nossa, mas eu não consigo conviver com a minha mãe, eu não consigo conviver com o meu pai, com o meu irmão. Mas se nós convivemos com essas pessoas, existe uma razão maior. E a postura mais madura é você tentar, tanto quanto seja possível, se reaproximar dessa pessoa. Não é? Então, é a primeira reflexão. Vamos continuar. Ainda na cultura hebraica, depois nós voltamos a outra definição que não foi explicada, nós temos uma informação no último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, que também nos permite uma reflexão sobre o tema família. Claro que o período onde a Bíblia foi escrita é um período classificado como mitológico, então nem sempre, não é, na maioria das vezes, nós precisamos entender o sentido figurado das passagens bíblicas, porque se nós interpretarmos literalmente as passagens bíblicas, nós não vamos conseguir entender o sentido maior do ensinamento. Então vamos lá. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe para todo Israel estatutos e normas. Eis que vos enviarei Elias, o profeta. Né? No Antigo Testamento existe sempre essa preocupação de anunciar a vinda de Elias, que o Kardec vai analisar muito bem no livro A Gênese, no capítulo 17. Né? O primeiro advento de Elias, né? Com a reencarnação, através da reencarnação de João Batista, e o segundo advento de Elias, que Kardec confirma no livro A Gênese, no capítulo 17. Então, aqui, essa vinda de Elias não é propriamente o nosso assunto, mas só para passar, porque o texto cita. Então, eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Aí, nessa parte, nós precisamos relativizar. Não é para entender literalmente, dia de Yahvé, grande e terrível, né, porque senão nós não vamos conseguir avançar no texto. Agora é importante para o nosso trabalho, essa parte. Ó. Elias, nesse segundo advento, que Kardec confirma no livro A Gênese, ele fará voltar o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. A pergunta é, de acordo com o nosso trabalho, com o tema que nós estamos trabalhando, por que Elias viria e faria voltar o coração dos filhos para os pais? Na época do Antigo Testamento, os pais brigavam com os filhos, sim ou não? Sim. Hoje os pais brigam com os filhos e os filhos com os pais? Sim. Então temos um problema para resolver, não é? Isso está muito claro, desde o Antigo Testamento, passando por várias culturas até a nossa. Bem, voltando, já fizemos um primeiro diálogo com a cultura hebraica. Agora nós vamos fazer um diálogo com a cultura grega. Não é? Na Antiguidade não existia a Grécia como país. Né? A Grécia como país é produto do século XIX, depois de Cristo. Mas era uma região chamada Grécia Antiga, com várias cidades que foram sendo criadas, e aí aquelas comunidades ligadas à agricultura vão se urbanizando, há um processo, né, uma transição das comunidades gentílicas ligadas à agricultura para as comunidades habitantes da polis, das cidades-estados que foram sendo criadas ao longo do tempo na região Grécia Antiga. E num período mitológico, que é importante para o saber humano, para o conhecimento, nós sabemos sobre os mitos por causa de um compilador chamado Hesíodo, que escreveu o livro Teogonia. O Hesíodo foi importante porque nós não sabemos quem criou os mitos. Os mitos, eles representam a coletividade do mundo, da Grécia Antiga. Mas o Hesíodo, ele compilou e nós tivemos as informações sobre as disputas entre as gerações dos deuses. Podem reparar, para quem gosta de mitologia grega, que é a mais conhecida, que a geração de Zeus vai destruir a geração anterior, que é um desejo humano até hoje, de você querer superar o seu pai. Não é? Meu pai ganha tanto por mês, eu vou ganhar mais do que ele. Não é? Meu pai é da profissão X, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai, ou com a mãe. Não é? Então, são situações criadas que nós vamos entendendo com o passar do tempo na história da humanidade que sempre existiram, né, e que precisam ser resolvidas.
Então, a geração de Zeus triunfou, mas porque eliminou a geração anterior de Cronos, seu próprio pai. Então, é uma coisa muito clara ao analisarmos a mitologia grega. Também temos alguns mitos que revelam um conteúdo de ausência paterna, que é um outro problema que continua até os dias atuais. Por exemplo, vamos lá. Existia um personagem da Grécia Antiga chamado Faetonte. Faetonte era filho da ninfa, uma mulher jovem, Clímenes, com o deus Apolo, um deus querido e respeitado da Grécia Antiga, considerado o deus da luz, o deus da razão, o deus do equilíbrio. Faetonte, certo dia, contou para os amigos de escola que era filho do deus Apolo. Eles não acreditaram, zombaram de Faetonte. Faetonte ficou muito triste, foi para casa e contou para a mãe dele, Clímenes: mãe, contei para os meus amigos de escola que eu sou filho do deus Apolo e eles não acreditaram, eles zombaram de mim. A mãe dele disse: Faetonte, você não precisa ficar triste assim. Eu digo para você que você é filho do deus Apolo. Não, minha mãe, eu fui humilhado. Eu não aceito isso que eu passei. Eu preciso de uma prova material para provar para os meus amigos que eu sou filho do deus Apolo. Faetonte, você não precisa disso, deixe isso para lá. Não, eu quero uma prova. Aí a mãe disse: se você quer uma prova, então vai até a casa do seu pai. E assim fez Faetonte. Foi até a morada do Sol, até o Palácio do Sol, onde residia Apolo. Um lugar muito bonito, caminho custoso, reluzia em ouro, né, simbolizando a luz, aí, a claridade, que era a função principal de Apolo, levar a luz para o mundo. E aí Faetonte, chegando lá, procurou o pai e disse: Apolo, grande Apolo, deus da Grécia. Os gregos, como sabemos, eles eram politeístas, isto é, acreditavam em muitos deuses. Com a orientação espírita, nós aprendemos que o politeísmo grego, na verdade, representava naquela época a manifestação de espíritos, não é? Do plano invisível para o plano visível. E os semideuses, a interpretação que podemos dar é a seguinte: é que eram pessoas encarnadas fazendo determinadas coisas que chamavam a atenção. Não é? Tipo, quem vai entrar no mundo dos mortos, no Hades? Aí o Perseu: eu vou entrar. Não é? Quem vai enfrentar o labirinto? Aí o Teseu: eu vou. Então, assim, são características de coragem que às vezes as pessoas apresentam nesse processo educacional chamado vida. Então, até mesmo a mitologia dá para nós usarmos para compreendermos a existência humana. Então, voltando para a história do Faetonte, para não confundir. Aí o Faetonte falou para o Apolo: eu contei para os meus amigos de escola que eu era seu filho e eles não acreditaram. Aí o Apolo disse: mas Faetonte, sua mãe deve ter dito para você que você é meu filho. Não, Apolo, eu não estou satisfeito com a posição da minha mãe. Eu preciso de uma prova material para eu levar para os meus amigos de escola e provar que eu sou seu filho. Faetonte, isso não tem necessidade. Mas eu quero, eu imploro a você, você é meu pai. Naturalmente, Apolo estava muito afastado do seu ambiente familiar. Como vocês sabem, os deuses gregos não eram perfeitos, não é? Nós não podemos entender o conceito de divindade da Grécia assim como nós entendemos o conceito de divindade na tradição judaico-cristã e principalmente através do cristianismo, onde nós entendemos que Deus é perfeito, não é? Na Grécia, o conceito de divindade era o seguinte: era o antropomórfico, ou seja, os deuses gregos apresentavam características humanas, vícios humanos. Então, por isso que eles faziam o bem, mas também se vingavam. Né? O próprio Zeus, que era o deus dos deuses dessa geração, que triunfou com relação à geração anterior de Cronos, Zeus enganou a esposa, não é? Zeus lançava raios, punia as pessoas. Então, é preciso relativizar, o conceito de divindade dos gregos, da Grécia. Então, voltando à história, o Apolo, certamente com a consciência culpada, por estar ausente do seu lar e por não ter possibilitado uma educação mais presente para o seu filho, disse o seguinte: Faetonte, faça um pedido. Eu tomo por testemunha essas pessoas, esse lago, o que você pedir eu vou atender. Seria aí a barganha, não é? Como você está com a consciência culpada, um filho pede para você comprar um presente, às vezes além das suas condições materiais, e você aceita
né, por uma necessidade de aliviar a consciência. Bem, voltando para a história, Faetonte pediu a única coisa que não poderia ter pedido. Ele pediu para dirigir o carro do Sol. O problema é que dirigir o carro do Sol era uma função que somente Apolo estava tarimbado e preparado para fazer, porque o carro do Sol tinha a função de levar a luz para a Terra inteira. Como o Apolo tinha prometido, ele não podia voltar atrás, porque um deus da Grécia não pode prometer e voltar atrás. E aí Apolo sentiu o perigo da situação e disse para Faetonte, para o seu filho: Faetonte, só você pode voltar atrás, você não está preparado para dirigir o carro do Sol. Não, Apolo, meu pai, você prometeu, você vai ter que cumprir. Faetonte, tem certeza? Por causa da sua vaidade, você vai colocar fogo na terra inteira. É muito difícil controlar as rédeas do carro do Sol. Não, é melhor você me ensinar, porque eu quero dirigir o carro do Sol, aquele desejo de competir com o pai, de fazer a mesma coisa que o pai faz. E aí Faetonte, mordido pelo bicho da vaidade, não quis voltar atrás. Restou a Apolo somente ensinar ele a dirigir o carro do Sol. Aí o Apolo ensinou algumas técnicas para Faetonte, e depois Faetonte foi lá tentar dirigir o carro do Sol. Bem, começou a dirigir o carro do Sol. Depois o que aconteceu? Ele perdeu o controle do carro do Sol, perdeu o controle das rédeas do carro do Sol e colocou fogo na terra inteira. Então, qual é o fundo desse mito para o nosso trabalho? Que os pais e os filhos nem sempre conseguem dialogar, se entender. Isso desde o período mitológico da Grécia Antiga, não é? Quanta responsabilidade em você oferecer um carro para um filho antes do tempo, ainda que ele saiba dirigir, mas ele ainda não tem carteira de motorista, não tem a maturidade necessária para dirigir, pode associar bebida com, né, o volante, com o carro. E nós sabemos que as pessoas precisam de orientação, principalmente quando ainda não estão maduras o suficiente para fazerem coisas onde talvez no mundo adulto, né, após 18 anos, elas vão conseguir realizar melhor essas funções. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E é muito comum na juventude nós querermos antecipar, né, essas situações. É o desejo de você romper com as idades, com as fases da vida. Bem, essa foi a primeira história. Essa segunda história que nós vamos contar, o segundo mito que nós vamos contar, ligado à cultura grega, fala sobre um relacionamento difícil entre um tio e um sobrinho. Então, vamos lá. Existia um personagem da Grécia Antiga chamado Dédalo. Era um grande artesão, muito conhecido. E aí, Dédalo tinha um sobrinho, também artesão, porém mais talentoso do que... E aí Dédalo não suportou, né, a capacidade e a habilidade do sobrinho. O que aconteceu? Dédalo tentou matar o sobrinho ao lançar esse sobrinho num precipício. O nome dele, numa das versões desse mito, porque tem várias versões dos mitos, não é? O importante é o fundo. Nós estamos utilizando agora a versão do Thomas Bulfing, o livro de ouro da mitologia, que foi publicado pela editora Ediouro, que é a versão mais didática, não é a mais aprofundada. Tem outros autores, Jean-Pierre Vernant, que era um helenista, né, muito conhecido, também estudou mitologia, mas esses mitos que nós estamos contando hoje, nós estamos nos baseando no livro do Thomas Bulfing. Então, voltando para a história, o Dédalo tentou assassinar o sobrinho, porém a deusa Atena da sabedoria não permitiu, o socorreu, e ele recebeu o nome de Pérdiz, porque Pérdiz é uma ave que, por ter aprendido com a própria queda, ela fica em lugares que não são nem lugares altos nem baixos, né? É uma ave que voa de forma moderada, porque aprendeu com a própria queda. Mas aí, após tentar assassinar o sobrinho, Dédalo vai para a ilha de Creta e convive com o rei Minos. Conhece o rei Minos, a primeira relação entre os dois, numa época que Creta dominava toda a região da Grécia, cobrava impostos de outras culturas, de outras cidades, inclusive de Atenas. Mas acontece o seguinte, quando Dédalo vai para Creta, ele tem uma relação amistosa, amigável com o rei Minos, e o rei Minos pede para ele construir o famoso labirinto. No labirinto foi encerrado o Minotauro, que seria metade touro e metade homem. De tempos em tempos, o rei Minos obrigava 7 rapazes e 7 moças que vinham de Atenas, uma cidade rival, né, da ilha de Creta,
a enfrentarem o Minotauro no labirinto, e eles não conseguiam sair. Até que um dia um personagem da Grécia, um semideus, que não seria nem deus nem homem propriamente, né, nem uma divindade, nem um homem comum, o Teseu, ele pede para enfrentar o Minotauro no labirinto, por apresentar essa característica de coragem. Só que antes ele conhece a filha do rei, chamada Ariadne, não é? E aí, o que acontece nessa história? Ariadne se apaixona por Teseu e resolve dar de presente para Teseu um novelo de lã. Com o novelo de lã, Teseu entra no labirinto e marca a saída, vai desfiando o novelo de lã e vai marcando a saída. Com uma mão ele porta uma espada e com a outra o novelo de lã. Aí ele entra no labirinto. Aí entrou, resolveu o problema dele com o Minotauro e conseguiu sair do labirinto graças ao novelo de lã que foi entregue por Ariadne. Dessa história, desse mito, ficou conhecida a expressão encontrar o fio de Ariadne. O que significa essa expressão? No nosso assunto família. Encontrar o fio de Ariadne no assunto família seria encontrar a solução do problema que estejamos vivenciando na atualidade. Hoje, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o filho, com o sobrinho, todos nós estamos vivenciando alguma situação difícil nos nossos lares. Se não houve nenhuma quebra do processo cósmico, estamos mais ou menos no mesmo estágio evolutivo. Não sei por que nós tentamos nos diferenciar tanto se estamos no mesmo barco, né? A vaidade humana às vezes aflora, nós queremos ser diferentes, mas não somos. Precisamos nos ajudar, nos aproximar mais, porque os problemas são os mesmos. E aí a história continua, né? Depois do fio de Ariadne, infelizmente Teseu não aproveita, né, o amor de Ariadne, a abandona, segundo essa versão que nós estamos contando. Isso pode acontecer em família também. Uma mãe sofre muito quando a filha está apaixonada, porque paixão é diferente de amor, e a gente confunde, não é? Nós não sabemos a definição de amor. Talvez seja a palavra mais citada na internet. Em qualquer site de busca você vai jogar a palavra amor e você vai encontrar várias histórias, experiências relacionadas ao tema amor. Mas quando o filho está apaixonado, ou a filha, os pais sabem da possibilidade daquela história não dar certo e se preocupam. Porém, pelo hipnotismo que às vezes a paixão provoca, muitas vezes o jovem ou a jovem, eles não querem saber da possibilidade de dar errado. Não é? Eles enfrentam a situação com muita vontade, porém ainda sem a sabedoria devida. Como dizia o poeta mineiro Ataúfo Alves, laranja madura na beira da estrada é para desconfiar. Principalmente no período do carnaval, onde tudo é lindo e maravilhoso, né? Nós precisamos aprender a lavar a vasilha do arroz, inclusive no carnaval. Não é que não se possa brincar, claro que pode, sempre pôde, porém com cuidado e com equilíbrio, para nós não nos machucarmos na travessia do rio da vida. Bem, continuando a história, vocês viram que eu gosto de contar mitos, né? Estou vendo aqui que tem jovens, e nós trabalhamos como professor, você está dando aula, você fala sobre a matéria, ninguém presta atenção. Você conta um mito, todo mundo presta atenção, né? Se eu pudesse, eu só contava mitos nas minhas aulas. Mas voltando, depois de um tempo de convivência, Dédalo, o artesão que construiu o labirinto, vai brigar com o rei Minos. E aí o rei manda prender ele no alto da torre, porque é assim, né? Você convive com uma pessoa há anos, tudo certo, aí depois uma coisa ruim acontece e você não presta mais, né? Isso acontece muito em família, você se esforça para ajudar 100 vezes, uma vez você erra, acabou, né? Tudo que você construiu não adianta mais. E aí o Dédalo foi encerrado no alto da torre com o seu filho Ícaro. E aí depois de um tempo eles conseguiram fugir da torre, porém faltava fugir da ilha. Aí o Dédalo estava com raiva do Minos e disse assim, ó, ele pode vigiar o que ele quiser, mas o ar ele não vai vigiar. E aí ele era um artesão, criou asas de cera para ele e para o filho Ícaro. Ele falou para Ícaro, Ícaro, nós fugimos da torre, porém falta fugir da ilha. Então eu vou te dar um conselho, você não pode voar nem muito alto, nem muito baixo. Se você voar muito alto, Ícaro, as asas têm uma parte que são de cera, as asas vão se aproximar do sol, suas asas vão derreter, você vai cair e vai morrer. O instrumento que prende as asas em contato com o mar vai enferrujar. Você também não pode voar muito baixo em contato com o mar. Tente, Ícaro, manter o equilíbrio, a moderação, né, que os gregos chamavam de metron, moderação. Combinado, começaram a voar,
no início tudo são flores. Tudo são flores. Ícaro estava ao lado do pai, respeitando ao pai, depois surgiu aquele ímpeto, aquele desejo muito grande de superar o pai. Não, eu tenho que ser melhor do que o meu pai. E aí Ícaro se afastou do pai, começou a voar cada vez mais alto, cada vez mais alto. O que aconteceu com ele? Suas asas eram de cera, ele se aproximou do sol, as asas derreteram, ele caiu e morreu. Então, num aparente mito, numa aparente história sem importância, nós já identificamos vários conteúdos relacionados ao tema família. O sobrinho com o tio, porque as competições ainda acontecem, a inveja ainda é um problema do nosso mundo que precisamos resolver, dificilmente nós ficamos contentes com a felicidade dos outros, às vezes numa mesma família, a irmã compete com a irmã, irmão com o irmão, não é? Às vezes nem se falam, e se estamos convivendo, isso deve ter um porquê, e não precisamos deixar chegar ao momento da dita morte, da grande viagem, para o nosso coração ficar mais sensível e nós nos aproximarmos dessas pessoas que convivem conosco, não é verdade? Então, assim, nós contamos algumas histórias, deixa eu ver se dá tempo, tem mais uma que eu posso contar também, a de Narciso, vou contar rapidinho, porque é interessante, porque a mãe de Narciso teve ele muito jovem, e talvez não estivesse preparada naquele momento para ter um filho, que é um dos problemas que nós enfrentamos hoje na sociedade, que é a gravidez na adolescência, que também tem a ver com o tema família. Então, vamos lá. Narciso era filho de Liríope, uma ninfa. Vocês já perceberam que os deuses gregos gostavam das mulheres mais jovens, não é? Até hoje é um problema isso, né? É um problema nas famílias, até porque a mulher mais jovem, pela sua exuberância natural da própria vida, às vezes mexe muito com o homem mais velho. Para o amor não tem idade, porém todo cuidado, né, porque Zeus lá na Grécia não respeitou a sua esposa para se deliciar com as ninfas no mundo dos mortais. Na verdade, Zeus não era o deus dos deuses, ele representa a psicologia humana, ou seja, espíritos que são matriculados num corpo de organização masculina e às vezes, por causa da cultura machista, né, muito presente na maior parte das sociedades no planeta Terra, às vezes o homem precisa da prova de masculinidade a todo instante, né, para que ele seja reconhecido socialmente. E aí começa a pensar que se ele não fizer, ele vai estar malbaratando a história dos homens, porque ele tem que estar dando demonstração a todo tempo de que é homem, e às vezes acaba tropeçando no seu próprio orgulho. Então vamos lá, voltando para a história. Narciso era filho de Liríope, uma ninfa, uma mulher jovem, com o rio Cefiso. Os rios na antiguidade simbolizavam a fertilidade, poder de transformação. Certo dia, Liríope, se aproximando do rio Cefiso, que era portador de grande energia sexual, de libido em abundância, ela engravidou ao se aproximar do rio Cefiso. Isso também tem um fundo psicológico. Por quê? Porque, às vezes, dependendo da idade, principalmente na juventude, nós precisamos orientar os jovens, porque a energia sexual ela aflora com muita intensidade, sem que a pessoa consiga, de alguma maneira, ter toda a orientação possível para se equilibrar, não é? A pessoa age mais por instinto do que por sabedoria. É aquela história, né, de você pensar antes de agir. Isso é muito difícil na juventude. Continuando a história, nasceu Narciso. Narciso era o mais belo dos mortais. E sua beleza incomodava os imortais, os deuses. Porque na Grécia, um ser humano não poderia ser mais belo do que os deuses. E aí, Narciso, ele era cobiçado por homens, mulheres, pelas deusas, pelas ninfas, por todo mundo. A mãe de Narciso talvez não estivesse preparada naquele momento para ser mãe e ficou muito preocupada. Ele foi crescendo, despertando interesse e inveja. Por quê? Porque a beleza exterior assustava os gregos. Toda beleza exterior poderia levar um ser humano a se afastar daquilo que os gregos chamavam de moderação, metron, né? É a prova da beleza que nós aprendemos no Espiritismo, que é muito difícil. Qual é o problema disso? Que a nossa sociedade estimula as crianças e os jovens a acreditarem nessa definição equivocada de beleza, de que a beleza do ponto de vista exterior é tudo, né? O Brasil movimenta milhões de reais no mercado de beleza, muito dinheiro. Tem crianças fazendo escova com 5 anos de idade, vai faltar cabelo lá na frente, usando salto alto, né? Antes do tempo, roupas curtas. Por quê? As apresentadoras de programas infantis, com todo o respeito, nem todas têm uma identificação com a importância do período da infância, né?
Às vezes a pessoa não se prepara para ser apresentadora de um programa infantil, e você acaba, mesmo que inconscientemente, vamos acreditar assim, até porque é melhor acreditar nessa segunda possibilidade, porque na primeira pode ser conscientemente ou inconscientemente. Preferimos acreditar conscientemente isso. A pessoa não tem noção do que está fazendo. Mas você se aproxima da infância, os seres humanos no período da infância estão desprotegidos, então é muito mais fácil de você incutir determinados valores invertidos na mente das crianças. E aí, por isso, elas começam a ouvir músicas que talvez não sejam as mais indicadas, né, ainda que o ritmo seja empolgante, mas nem sempre ela traduz, né, a informação devida sobre algum comportamento humano que deva ser buscado por todos nós. E aí, às vezes, em aniversários de 1 ano mesmo, nós percebemos essa distorção de valores, onde parece que o aniversário não é de 1 ano, mas de adultos. E, na verdade, o aniversário deveria ser de criança. Bem, vamos voltar. Respirar. A história de Narciso. É porque todo mito tem conteúdo psicológico, então a gente vai desenvolvendo e o bacana do mito é falar da atualidade, não é? Não é você falar do mito e ficar lá atrás, tem que falar dos problemas, porque eles são sempre atuais e eles nos permitem essa ponte com o presente, com os desafios da atualidade. Voltando à história de Narciso, que é uma história muito importante. Narciso foi crescendo, a mãe preocupada, e aí ela procurou um sábio da Grécia, um velho de nome Tiresias. Tiresias era cego, porém, pelo sistema de compensação natural da vida, se ele era cego, se ele tinha um sentido limitado, ele tinha outros mais desenvolvidos, não é? Ninguém tem tudo, mas todo mundo tem alguma coisa para oferecer para o bem comum, para a sociedade. E o Tiresias, ele era portador do dom da manteia. Manteia, em grego, significa em português adivinhação. Então, ele adivinhava as coisas. Tinha uma faculdade mediúnica mais desenvolvida para o dom da presciência, não é? Conseguia enxergar o futuro, ainda que não seja possível você dizer o que vai acontecer, mas essas pessoas que são portadoras dessas faculdades conseguem ter uma certa noção interessante sobre o que pode acontecer. O Tiresias foi atender a Liríope, mãe jovem, ela perguntou para ele assim, Narciso viverá muito? E o Tiresias respondeu, se ele não se vir, se ele não se enxergar, viverá muito. Então, Narciso não poderia saber que ele era belo, muito bonito do ponto de vista exterior. Bem, continuando a história, nessa história, o Zeus acaba se metendo, porque ele era invasivo. E o Zeus, ele queria se deliciar com as ninfas no mundo dos mortais, o deus dos deuses, né, nessa geração, nessa última geração. E aí acontece que tinha uma personagem da Grécia, de nome Eco, e ela tinha se apaixonado por Narciso. Ela queria ter Narciso. Eco era uma mulher que era classificada na Grécia como tagarela. Vocês conhecem pessoas que falam demais? Eu acho que não é à toa, tem 2 orelhas e uma boca, né? André Luiz, no livro Agenda Cristã, tem uma recomendação interessante onde ele diz, quem fala pouco ouve mais, quem ouve mais aprende melhor. Só que nós ainda temos esse problema, né, de falar demais, de dar a primeira palavra e querer fechar a conversa, dar a última palavra, é vaidade humana. Isso acontece muito no lar, né? Você começa uma discussão, você quer terminar também, não dá chance da pessoa falar, dela manifestar a sua posição. Eco tinha um dom da fala, e o dom da fala deve ser utilizado para o bem comum, para ajudar pessoas, e nunca para a maledicência, que é um outro problema que nós enfrentamos nos nossos lares. Bem, Zeus sabia do dom de Eco, que era tagarela, sofria de tagarelice, e queria enganar a esposa dele, Hera, que ele demorou 300 anos para casar com ela. Então, o que ele fez? Ele fez um acordo com Eco, e disse assim, você engana a minha esposa, fica conversando com ela, tagarelando, e eu vou fugir para o mundo dos mortais e vou me deliciar com as mulheres mais jovens. Bem, Eco aceitou, Zeus, né, tinha a sua importância, a sua exuberância, Deus dos deuses, relação de poder. Ela aceitou e fez isso com a Hera, esposa de Zeus. Foi conversar com Hera, conseguiu enganar Hera durante um tempo, Zeus fugiu para o mundo dos mortais para se deliciar com as ninfas. O que acontece nessa história? Acontece que a esposa de Zeus descobriu Hera. E como era uma deusa importante da Grécia, puniu Eco. Ela nunca mais podia falar. Ficou reservado a ela apenas dizer os últimos sons das palavras. Por isso que eco, até hoje, é aquilo que ecoa
no ar, não é? Tem até as crianças que brincam com isso, como, e fica, isso vai se propagando no ar. Então, assim, ela foi retirado de Eco o dom da fala. Muitas vezes isso acontece quando as pessoas vão reencarnar, onde são limitadas em alguns sentidos porque não souberam utilizar esses sentidos em existências pretéritas. Bem, Eco, mesmo sem falar, não desistiu de Narciso, e ela queria Narciso de qualquer maneira. Narciso adorava caçar na floresta com os colegas. E aí, numa tarde de sol, ele foi caçar na floresta, e depois ele se perdeu e ficou sozinho. Eco foi se aproximando de Narciso, e foi se aproximando, e aí não podia falar, mas tem coisas que não precisa falar, que só de olhar a gente já sabe o que significa. Ela olhou para ele e Narciso foi se afastando dela, não deu a mínima para ela. E aí, ela ficou muito triste. Ela ficou muito frustrada. As decepções amorosas, às vezes, levam as jovens a deixarem de comer, ou os jovens, os meninos, né, param de se alimentar, que acreditam que não é possível ser feliz sem a pessoa, né, amada. O que a gente aprende com o tempo que isso vai ser superado, porque nós confundimos muito paixão com amor, né? Estamos batendo nessa tecla de propósito, porque na nossa humanidade terrena nós ainda utilizamos as palavras sem saber o significado delas. Por exemplo, tempo para nós é dinheiro, mas a definição está errada. Se a definição está errada, tudo vai ficar errado. Isso veio da Inglaterra e nós incorporamos. Eu não posso perder tempo com você, eu não posso perder tempo com você, então eu vou contar meu tempo. 5 minutos com você, 7 com você, 3 com você. Não é o tempo da filosofia, não é o tempo da vida. No entanto, nós usamos essa definição de tempo. Voltando para a história, Eco ficou muito decepcionada porque Narciso não deu atenção para ela. Ela parou de se alimentar, definhou e virou um rochedo. Eco tinha uma amiga. Dizem, não sei se é verdade, que com as mulheres é assim, se você mexe com uma, mexeu com todas, se elas são amigas. Dizem que, não sei se é verdade, quem está matriculado na organização feminina, né, o espírito que tiver encarnado numa organização feminina pode dizer que as mulheres, às vezes, apresentam planos de vingança quando alguém mexe com elas, né? E isso vai ser concretizado um dia sem possibilidade de diálogo. Então, a amiga de Eco era Nêmesis, que era a deusa da vingança. A deusa da vingança só poderia fazer um plano de vingança, não é? E aí rogou uma praga para Narciso. Falou para Narciso assim, Narciso, o que eu desejo para você é o seguinte, um amor impossível. E aí a praga de Nêmesis pegou a deusa da vingança, e nós vamos entender essa história. Outro dia, Narciso foi caçar na floresta, porque ele gostava, numa tarde de sol, estava com sede, e aí precisava mitigar a sua sede. E aí se aproximou de um lago muito conhecido da Grécia, que tinha uma água muito cristalina, transparente, que tinha o nome de Téspias. Foi lá, se ajoelhou, quando ele olhou para o lago, ele viu a própria imagem e descobriu que ele era belo, bonito demais. E se apaixonou por si mesmo. Lembrando a praga de Nêmesis, a deusa da vingança, o que eu desejo para você é um amor impossível. Cabe uma pergunta, é ou não é um amor impossível a pessoa gostar apenas dela mesma, amar apenas a si própria? Por quê? Porque o princípio máximo do amor é sempre você se doar para outra pessoa, para o bem comum, para o conhecimento, para a sociedade, e nunca se fechar em torno de você mesmo. Dessa história nasceu o termo narcisista, que tem tudo a ver com a nossa sociedade, que se cultua, mas não quer aprender a conviver com outras sociedades, com outros povos, com as diferenças. Então, nesse momento, nós podemos trabalhar o conceito de beleza, que também interfere nos grupos familiares. Na Grécia de Sócrates e Platão, o belo é aquele que é bom no que faz. Tanto que Sócrates era belo, mas não era bonito. E por ser muito bom no que fazia e ser carismático, despertava o interesse de todas as pessoas da época dele. Né? Mulheres se apaixonavam por ele, até homens, porque na Grécia o estado de homossexualidade é a coisa mais comum, né? Que depois a humanidade vai trabalhar de forma diferente. Mas é um outro problema também que às vezes acontece nos ambientes familiares, que precisamos de muita sabedoria, de muito conhecimento para tratar isso, porque nem sempre a punição, não é? Nem sempre a violência vai ajudar a resolver. Não é? E tanto que na ilha de Lesbos vem o termo lésbica, não é? Porque tinha uma escritora lá muito conhecida e as mulheres lá estavam, de alguma maneira, manifestando o estado de homossexualidade, que é um estado transitório na evolução, mas que precisamos de muito conhecimento, de muita sabedoria para trabalhar com isso.
Como nós somos professores, todo cuidado é pouco porque você ofende quando vai falar numa turma sobre isso. Então, quando perguntam a nossa opinião vai ser dada. Não é? Nós não achamos que seja uma coisa completamente de acordo com as leis naturais, com as leis divinas. Porém, é aquela ideia, né? Sempre amando, acolhendo, orientando e nunca julgando, porque é um estado transitório da evolução e nós não sabemos sobre a história do nosso espírito. E muitas vezes a sociedade protege determinadas pessoas, por exemplo, que experienciam no estado da heterossexualidade, mas nem sempre essas pessoas protegidas socialmente têm as atitudes mais adequadas no campo da ética com as suas esposas e com os seus maridos, né? Então, todo cuidado para não julgar aquele que estiver isento de pecado que ataque a primeira pedra. Então, repetindo, não é conivência, porém sabedoria para atuar. E voltando para a história, então, o termo narcisista surge daí, o conceito de beleza hoje na nossa sociedade ele está distorcido e sem que tenhamos a dimensão daquilo que é feito para propagar que a beleza exterior é tudo e deve definir o papel da pessoa na sociedade. Nesse sentido, nós temos um vídeo aqui que nós trabalhamos com os alunos, que gostaríamos de dividir com vocês, que é uma crítica ao sabonete Dove, né, a uma propaganda do sabonete Dove, e vai mostrar que, às vezes, o que aparece na publicidade, no outdoor, nem sempre é o real, porque muitas imagens são fabricadas com programas de computador e nós acabamos acreditando como se aquilo fosse a tradução da realidade. Então, vamos ver esse vídeo, porque ele é de grande importância para o nosso trabalho. Voltar. Aí a ideia é que a nossa percepção de beleza ela está distorcida, não é a real. O problema é que a gente divulga isso para as crianças. Só tem mais um que eu vou mostrar, porque a criança brasileira, segundo o IBGE, é a criança que mais assiste televisão no mundo. E muita coisa passa a ser incutida na mente das crianças a partir da televisão. Então, segundo essa pesquisa do IBGE, a criança brasileira assiste televisão 4 horas, 51 minutos e 19 segundos. Então, é muito tempo. Depois, a pessoa troca a televisão pelo computador. Então, é uma brincadeira esse vídeo, mas passa a ideia do hipnotismo que a televisão pode realizar. O problema não é a televisão, mas o uso que a gente faz dela.
Si tu mejor amigo ya no quiere estar contigo, ¿no será que ves demasiado la televisión? Bem, foi um vídeo baixado da internet, então a palavra hipnotizar está errada, né? Está escrita errada, mas a gente relativiza isso. E aqui também é uma imagem muito forte, mas não é isso, não é para não ver televisão, mas apenas saber o que você vai assistir, não é? Porque a televisão aparece no Brasil principalmente a partir da década de 50 e começa a ocupar os lugares altos das casas, onde os santos ficavam. Então, a própria posição da televisão ela já favorece você olhar apenas para ela. E, de repente, pode estar acontecendo alguma coisa na sua casa, no seu lar, pessoas precisando de ajuda, e você não consegue olhar para outro lugar a não ser a televisão, porque ela tem um poder de hipnotismo. E, infelizmente, tem alguns programas que nem sempre nos ajudam a educar os nossos filhos, como o Big Brother, por exemplo. Acreditamos que seja um programa onde os valores invertidos são apresentados como verdadeiros. Não há regras, né? Vale tudo para ganhar R$1,5 milhão. Então, você trabalha com a definição de tempo é dinheiro, que é uma definição errada, e você também trabalha com a ideia de que a beleza exterior é tudo, porque as pessoas ficam se cultuando, né, seus corpos, e isso tudo é transitório, a gente aprende. Né? Não é que você não possa cuidar do corpo. Os gregos cuidavam do corpo e da mente, é saber fazer, saber usar com equilíbrio, e não só cultuar aquilo que é exterior, porque nós somos seres espirituais com experiências físicas. E nós não somos seres materiais com experiências espirituais uma vez ou outra, uma vez na semana. Então, a gente precisa levar essa visão de mundo, de que somos filhos de Deus e viajantes do universo, para além dos muros da casa espírita, para que as pessoas possam, de alguma maneira, através do nosso exemplo, começarem a se preocupar com esses valores essenciais da vida. Bem, voltando para o nosso estudo, nós vamos fazer agora uma ponte com a cultura do cristianismo, porque foi a maior revolução do ponto de vista da cultura que aconteceu no mundo. Por quê? Porque na Grécia, diante da grandeza de seus pensadores, mesmo assim, com a exceção de Sócrates e Platão, a infância não foi valorizada. Mesmo Sócrates e Platão, nós encontramos uma ou duas citações na obra platônica sobre a infância. No livro A República, o Aprender Brincando, você percebe que o Platão se preocupava com isso, mas não é muito comum, não é? As mulheres na Grécia não tinham espaço, não podiam participar da democracia grega, né, cujo pai foi Clístenes. Solon foi importante, mas Clístenes foi o pai da democracia grega, ateniense, principalmente a mais conhecida. Superou o regime da tirania, onde um só mandava, usava armas, patrocinava festas públicas. Então, o regime democrático foi importante para a época, para superar a tirania. Era a oligarquia, o governo dos nobres, a tirania, os tiranos odiavam os nobres, e depois a democracia. Porém, essa democracia era limitada, porque as mulheres não participavam, nem os escravos, nem os estrangeiros, os metecos. E a mulher não podia fazer filosofia, com a exceção da escola do Platão, a academia, onde ele admitiu 2 mulheres, isso é único para a época, Lasteneia e Axioteia estudaram na academia de Platão, mas a mulher na Grécia ficava confinada no gineceu, que era um espaço de confinamento dentro da própria casa, tipo, daqui você não sai, o seu lugar é esse, né? Cuidar da casa, dos filhos, da comida, das roupas. Então, os gregos eram muito conservadores com relação à emancipação da mulher, que nós sabemos que é uma conquista muito recente na história da humanidade. Bem, o cristianismo foi diferente. Jesus, o maior pedagogo da humanidade, o ser mais pleno que existiu, ele valorizou as mulheres. Aparece com o seu corpo espiritual para uma mulher, não é à toa, queria realmente modificar os valores daquela época. Jesus também valorizou a infância. Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para quem delas se assemelha. Os discípulos não entenderam muito bem, nem seus adversários. Como que pode um mestre, o Messias aguardado, valorizar a infância? Que é algo super importante para um lar, porque a nossa chance maior é fazer com que as potencialidades divinas do ser possam ser desenvolvidas, principalmente na primeira infância. Aliás, a educação começa antes da gravidez. Muitos educadores acreditavam que os pais deveriam se preparar para serem pais. O Rousseau, pensador, né, importante na filosofia, acreditava que a educação começava na gravidez, mas com o conhecimento espírita nós podemos dizer que começa antes.
Então, é muita responsabilidade você ser pai, você ser mãe. Claro que vamos amadurecendo com o tempo, podemos errar, ninguém tem o direito de julgar outra pessoa, mas é de grande valia esse preparo, essa preparação para a missão da paternidade e da maternidade. Voltando ao cristianismo, Jesus também valorizou um conceito de paternidade que era diferente do conceito de paternidade do Antigo Testamento. Então, com a parábola do filho pródigo, ele apresenta um novo conceito de Deus. Deus, a partir de Jesus, não vai ser mais aquele que pune, que se vinga, e sim aquele que perdoa. Não é? E na parábola do filho pródigo, o Senhor tem 2 filhos, o mais moço pede a ele tudo que tem direito e sai e gasta tudo que tem. Depois de um tempo, naquela região onde ele estava, foi acometida uma grande fome, né, um período de muita dificuldade. E aí ele foi lá, num lugar onde os porcos eram cuidados, e até mesmo o que era dado aos porcos lhe faltava. E num momento de reflexão, porque a dor, segundo Leon Denis, lei de equilíbrio e educação, né, Leon Denis era muito inteligente para definir determinadas ideias. É a definição mais brilhante de dor que eu já conheci. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis diz, dor, lei de equilíbrio e educação. Então, é para ajustar, é para equilibrar. E aí o filho pródigo, no momento de dificuldade, da dor, lembra da casa paterna e pensa, poxa, até mesmo os jornaleiros, os trabalhadores na casa do meu pai são bem tratados. E decide voltar. E aí diz, vou preparar um discurso para o meu pai, vou dizer para ele, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E prepara o discurso, vai empolgado, né, a empolgação é uma característica muito presente na juventude, e vai lá. O pai, ao avistá-lo, vai ao encontro dele, e não deixa ele fazer o discurso. O recebe, o acolhe, manda parar toda a produção, coloca sandálias, um anel no dedo dele, simbolizando, né, a cultura da época, e fica muito feliz, porque o filho dele estava perdido e tinha sido achado. Estava morto, entre aspas, e havia revivido. Não tem mais alegria no reino dos céus quando uma pessoa decide mudar. Eles não fazem acepção de pessoas. O trabalhador da hora antiga deve ficar feliz com a chegada do trabalhador novo. A noção de tempo para eles é diferente da nossa. Jesus nunca fez acepção de pessoas, nunca julgou. A sua vida há 20 anos atrás era dessa forma, então você não pode me seguir. Muito pelo contrário. Não é? A relação que o cristianismo estabelece com as pessoas, nesse processo educacional chamado vida, é de ser para ser. E aí o irmão mais velho, que trabalhava certinho, cumpria os horários, viu aquela festa, aquele barulho, ele não concordou. O que é isso? E aí falaram para ele, não, que seu irmão voltou. Mas como uma festa dessa, ele pegou o dinheiro todo, gastou com a prostituição, né, com coisas indevidas, e agora ele volta e vocês estão dando esse tratamento para ele? Aí vai até o pai explica, você sempre esteve comigo, tudo que é meu lhe pertence, seu irmão não. Seu irmão está precisando de acolhimento, de ajuda. E aí essa parábola ela tem um conteúdo muito profundo, porque a inveja é uma coisa que não faz bem para as nossas vidas. Nós devemos ficar felizes com um trabalho desenvolvido por outra pessoa, com a felicidade de outra pessoa, e nunca invejá-la. E aí o filho pródigo, ele representa todos nós na história do nosso espírito, que passamos séculos brigando com Deus. E até hoje brigamos de forma muito simbólica, disfarçada. Por que isso aconteceu comigo, não é? Por que com o meu filho? Por que com a minha filha? E Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus o que importa é a disponibilidade do trabalhador. É mais ou menos na história da conversão de Paulo de Tarso, quando Paulo diz assim, o que queres que eu faça, Senhor? Então, esse trabalhador, muitas vezes, que vem depois, apresenta essa disponibilidade. E muitas vezes precisamos refletir, porque podemos estar no Espiritismo há muito tempo, mas nem sempre o nosso sentimento aplicado na tarefa, na obra, é de acordo com o tempo de serviço que nós temos. Precisamos sempre nos renovar e nos avaliar para conseguir dar uma qualidade maior ao nosso trabalho.
Bem, então Jesus, ele consegue estabelecer de forma pacífica uma mudança na estrutura do mundo. Por quê? Porque o pai, a partir de Jesus, ele vai passar a perdoar o filho, ou ao menos dar uma segunda oportunidade para o filho estabelecer o princípio de reparação na sua vida. Claro que a pessoa tem responsabilidade perante a lei de Deus com relação a tudo que tenha feito no seu pretérito, na atual encarnação ou nas vidas anteriores. Porém, a sabedoria da vida é revestida da misericórdia divina. E a misericórdia de Deus sempre oferece uma segunda chance, uma segunda oportunidade para a pessoa recomeçar. Kai Barchutel, saudoso, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, quando vai comentar essa parábola, a parábola do filho pródigo, ele diz que foi o brado de Jesus contra a crença nas penas eternas, né, de que Deus tinha criado uma obra, um ser, e que essa obra seria destinada eternamente a padecer no fogo do inferno. Então Jesus revisa essa história de que, dependendo do que a pessoa tenha feito, ela iria estar destinada a sofrer eternamente. O cristianismo, na verdade, é um antídoto à história de você acreditar que Deus escolhe pessoas desde o nascimento, né? E que pela prosperidade você vai saber quem vai ser salvo e quem não vai ser. É um antídoto, né, que você estabelece para que todas as pessoas tenham o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades. Infelizmente, toda essa beleza dos ensinamentos de Jesus, todos esses conteúdos de psicologia profunda, de sabedoria, de filosofia que o cristianismo apresenta à humanidade, foram distorcidos. E Jesus sabia disso tudo. Dizia Jesus: hoje vos falo por parábolas, mas dia virá em que não mais vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei sobre as coisas do Pai. Tenho muito ainda a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Então, sabia Jesus que o conhecimento que ele havia trazido à humanidade era tão à frente do tempo que a humanidade ainda não teria maturidade suficiente para entender. Por isso que ele diz aquelas coisas e nós não entendemos muito bem. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa que o fogo se acenda. Porque ele não queria ver o nosso sofrimento se estender durante muito tempo. E a mensagem dele foi tão libertadora que ele precisava, de alguma maneira, de que o tempo nos auxiliasse para nós hoje compreendermos melhor os seus ensinos. Logo, para fechar essa primeira parte, e vai ser da onde nós vamos continuar na segunda parte, cabia ao Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, reestabelecer os ensinamentos de Jesus no seu verdadeiro sentido. Ainda que não seja a única visão de mundo que pertença à humanidade, mas sobre o tema família, acreditamos que a visão espírita sobre o tema família possa ser de muita importância para nos ajudar a nós lavarmos a vasilha do arroz e a nos tornarmos seres humanos melhores no nosso grupamento familiar, não é? E com certeza, se nós nos esforçarmos, nós vamos sair dessa encarnação muito melhores do que quando aqui entramos. Então, muito obrigado pela paciência de vocês nessa primeira parte, e daqui a pouco a gente continua fazendo a segunda parte, apresentando a visão de mundo espírita e o que ela pode auxiliar numa compreensão mais elevada sobre o tema família. Muito obrigado.